Olá pessoal, aqui é o Alan Assad e hoje darei início à primeira videoaula de apresentação do software SolidWorks 2019. Bom, dando início então, quando você abre o software SolidWorks, a primeira página que você vai se deparar aí é essa interface de inicialização, né? Então, vou chamar a atenção a alguns detalhes aqui que eu acho importante. Primeiramente, aqui em cima eu tenho, na parte superior, eu tenho o menu, né, onde em arquivo eu tenho novo, para iniciar um projeto, né, a gente já vai ver essa parte. A pasta abrir, e aqui em abrir é para você procurar algum projeto específico no seu computador, em alguma pasta específica. Logo abaixo a gente tem os projetos recentes, né? Então é um atalho para você, quando você abre o Solid, você quer abrir um projeto recente, você vai procurar aqui. E os dois últimos itens aqui é procurar a pasta recente que você abriu ou procurar algum documento recente. A diferença de procurar a pasta recente e a diferença em abrir aqui é que aqui já é uma procura mais direcionada, né, para o último projeto que você teve acesso, por exemplo, né. Em exibir, eu tenho barra de ferramentas, né, e aqui eu acho bem legal isso aqui, porque você consegue ativar esses recursos aqui e criar atalhos para você estar trabalhando os seus projetos, né. Imagina você numa correria, você com um projeto grande, né, e você quer otimizar o seu tempo de trabalho. Então aqui você consegue, por exemplo, eu vou acrescentar recurso, ele vai abrir essa janela, né, e eu consigo configurar o meu layout, né, de trabalho. Por exemplo, eu quero deixar o recurso na parte lateral e eu consigo mexer para cima, para baixo. Quero deixar o recurso na parte superior, consigo também, né, consigo arrumar ele da melhor forma aqui. Até aqui nessa parte aqui direita também eu consigo, né? Então, vamos supor, eu coloco o recurso aqui na parte superior, venho exibir, barra de ferramenta, vamos ver, rota, por exemplo, aparece aqui na parte direita, eu não quero aqui, eu quero colocar aqui, né? Então, assim, esse é o benefício de você criar um atalho para você otimizar o seu tempo de projeto no seu dia a dia. E para tirar, simplesmente você clica no X. Em ferramentas, a gente tem alguns detalhes importantes assim do próprio software, né? Aqui o SolidWorks Scan, que eu postarei mais vídeos, né, futuramente explicando sobre como começar a utilizar o SolidWorks Scan, como programar no SolidWorks Scan, né? Aqui algum produto do SolidWorks Express, né, o design, criar uma macro, né, isso tudo aqui eu irei postar um vídeo explicando. Suplementos, né, eu acho uma parte importante também isso aqui. Quando a gente começar a projetar uma peça, eu vou trabalhar melhor essa parte de suplementos para vocês entenderem. O objetivo aqui agora é vocês se familiarizarem com a interface inicial do software, né? Então, ajuda, né? Então aqui tem ajuda do SolidWorks, tem algum tutorial, bastante coisa no tutorial, né? Algumas novidades, né? Entre outras coisas aqui bem interessantes que a gente vai ver ao longo das videoaulas. Então, dando início à apresentação do SolidWorks, em novo, né, eu começo a projetar, aqui eu começo um novo projeto. Então, quando eu clico em novo, eu tenho três opções aqui de template. Eu tenho parte, que seria a peça, né? Assembly, a montagem, e aqui o desenho, né? Qual a diferença aqui, né? Então, vamos imaginar, em peça, vamos imaginar que eu quero fazer um eixo, né? Então, eu tenho um eixo e eu preciso de dois rolamentos, né? Então, aqui em peça é onde eu vou projetar esse eixo, vou projetar cada rolamento separadamente. Aqui em montagem, eu já vou incluir esse eixo, vou jogar o eixo aqui para a parte de montagem
e vou buscar os rolamentos e vou realizar a montagem como seria na vida real, né? E a parte de desenho, no caso aqui, a gente utilizaria para, por exemplo, eu quero fabricar o eixo, então eu abriria a parte de desenho e trabalharia as cotas, dimensões, detalhes de projeto, né, tudo na folha de projeto aqui para entregar para uma empresa, entregar para um projetista, né? Então essa é a diferença. Aqui eu faço o modelo 3D separadamente. Aqui em Assembly eu trabalho a montagem desse modelo. E aqui eu trabalho já uma peça para fabricação, uma peça para um projetista, né? Aqui eu trabalho mais detalhes da peça, cotas, né? Parametrização da peça, certo? Então hoje vamos dar início aqui à parte, que é a peça. Está carregando. Bom, após dar início, né, à peça, a gente se depara com essa área de trabalho aqui. A princípio parece ser bastante complicado, mas como eu falei, o objetivo aqui hoje é vocês entenderem, né, se familiarizarem com a interface do software, né, e começar a criar uma primeira peça para vocês terem uma noção assim, inicial do software, né? Então aqui, no canto esquerdo, a gente tem a árvore de projeto, né? Nessa árvore de projeto aqui é onde vai aparecer a estrutura de uma peça, né? Onde você vai conseguir editar as peças, tudo que você vai realizar aqui na sua área de trabalho aqui, onde você vai estar com o seu modelo, tudo que você colocar aqui vai aparecer na ordem aqui na sua árvore de projeto. Aí vamos supor que você criou um projeto, criou um eixo. Ah, mas eu quero mudar o diâmetro dele. Aonde que eu vou mudar o diâmetro do eixo? É aqui na árvore de projeto, onde você edita um recurso, edita um esboço, né, cria planos, né, histórico de tudo que é feito, sensores, futuramente eu irei entrar em detalhes, anotações, né, se você quer colocar alguma anotação específica do seu modelo para você não esquecer, algum detalhe de cota, algum detalhe de diâmetro, né? Material, eu irei postar um vídeo também explicando só sobre essa parte de material que é bem interessante, né? Então, sem mais delongas, na parte superior aqui eu tenho o gerenciamento de comandos, né? O que seria esse gerenciamento de comandos? É onde eu começo a modelar a minha peça, né? Então aqui eu tenho esboço, onde eu vou ter as ferramentas para eu criar um esboço 2D, né, ou um esboço 3D, irei explicar também a diferença. Recurso, aqui em recurso é onde eu crio a sua peça já na terceira dimensão, ou seja, eu crio um volume para a sua peça, né? E tem outras coisas, avaliar, aqui eu já tenho alguns detalhes de propriedades, né, de massa do material, medidas, né, avaliação de desempenho, sensores, colocar algumas observações aqui, né? Então aqui são os suplementos, eu vou adicionando os suplementos que eu quero para o SolidWorks e ele vai aparecendo aqui, né? Eu irei mostrar para vocês também como adicionar, o que é cada coisa, mas hoje o objetivo, repetindo, é vocês se familiarizarem com a interface do software, né? Aqui na parte superior eu também tenho aquele menu que eu apresentei anteriormente, né? Em arquivo eu já tenho alguns detalhes aqui, né? Continuo tendo novo, continuo tendo abrir recente, abrir desenho. Tem algumas partes interessantes aqui, que é abrir desenho a partir da peça ou criar montagem a partir da peça, né? Vamos supor que eu criei o eixo aqui, né? Eu projetei um eixo e eu quero abrir ele na montagem. Então aqui é um atalho que rapidamente eu consigo clicar e ele abre já na interface de montagem, né? Salvar como? Salvar todos, né?
Quando a gente criar o nosso primeiro modelo aqui, eu irei mostrar um detalhe sobre como salvar sua peça de forma organizada, né? E outros detalhes aqui que a gente pode estar explorando futuramente. Editar também tem alguns detalhes que não vou entrar em detalhes agora. Exibir, e aqui é bem legal também, né? Eu tenho captura de tela, consigo gravar um vídeo eu fazendo uma peça ou tirar uma foto, né? Consigo aqui ocultar e exibir, né? Vamos supor que eu fiz a peça e na peça está aparecendo os esboços, eu não quero aparecer esboço, então eu desabilito essa opção e o esboço não vai aparecer na peça. Isso aí a gente vai ver, ou eu não quero as dimensões do esboço, não quero que apareçam as dimensões. Então eu tiro, desabilito, isso tudo aqui a gente vai ver com detalhe, né? Por enquanto eu vou deixar habilitado para vocês verem, né, quando a gente for modelar, para vocês verem qual é a diferença, qual é a influência que isso tem no seu projeto. A barra de ferramentas, também aqui alguns atalhos, né, que ao longo dos vídeos que eu for postando aqui, eu irei sempre explorar cada coisinha do básico ao avançado para vocês ficarem, para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês, né? Inserir, então aqui também inserir um atalho, tudo que tem aqui vai ter aqui, eu posso habilitar isso e colocar na minha área de trabalho, porém aqui é uma outra opção, é um acesso que eu tenho ao menu, por exemplo, ressalto de base aqui, né? Eu tenho o acesso aqui no menu, inserir, ou em recurso aqui, ressalto de base. Então, é praticamente a mesma coisa, a única coisa que muda é a localização desse recurso, né? E assim para outros, né? Para corte, recurso, padrão, recurso de fixação, superfície, face, curva, chapa metálica, sistema estrutural, soldagem, moldes, entre outros. Ferramentas também vai seguir a mesma ideia aqui, né? Dimensões, relações de esboço, né? Ferramenta de spline, isso tudo aqui eu vou explicar com detalhes ao longo das aulas, né? Janela, ajuda, né? Basicamente tudo aquilo que tem lá na página inicial do software vai ter aqui também, né? Aqui eu esqueci de comentar lá na interface inicial, mas aqui é um atalho também. Clicar aqui novo, ele vai abrir aquela página, né? Ou se eu clicar em abrir, ele vai abrir alguma pasta no seu computador para você pesquisar alguma coisa, né? Algum projeto, salvar ou imprimir, né? Então, bem tranquilo. Aqui eu tenho o meu sistema de coordenadas, né? Meu eixo de coordenadas. Então repara que ele está meio que de lado, mas quando eu clico aqui eu consigo ver aqui a orientação das vistas, né? Então aqui seria, eu posso selecionar ele isométrico, né? Que seria esse atalho aqui, eu clico isométrico, ele já vai ficar isométrico, né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, no plano frontal, eu seleciono essa opção, né? Mas para mostrar melhor aqui a parte dos planos, eu vou deixar isométrico. E quando eu seleciono o plano aqui, ó, fica melhor para vocês visualizarem, né? Então aqui eu tenho um plano frontal, o plano superior e o plano lateral, né? Então, é o plano direito. Então aqui são os tipos de plano que eu posso trabalhar e aqui é uma forma de eu visualizar a peça conforme a vista, né? Conforme a orientação da vista que eu quero. Aqui eu consigo dar zoom, né? Aqui não vai ter uma peça, então eu preciso, quando tiver um modelo aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Eu faço assim, eu clico nessa ferramenta, abro esse retângulo e ele dá um zoom específico na peça onde você quer. E aqui tem alguns detalhes, né? Vista de seção, eu quero cortar uma seção transversal. Eu seleciono essa ferramenta, né? E eu consigo aqui facilmente selecionar qual seção eu quero, né? Para cima, com ângulo, sem ângulo. Isso
tudo eu vou mostrar com mais detalhes. Então, dando início à nossa primeira peça do curso, certo? Eu vou vir em esboço, né? E vou selecionar um plano que eu quero trabalhar, certo? Eu tenho duas formas de começar meu primeiro esboço aqui no projeto. Duas formas. Vamos supor que eu quero começar a trabalhar no plano frontal, né? Então eu vou selecionar o plano frontal e eu clico em qualquer uma dessas ferramentas aqui. Ele automaticamente vai reconhecer que você quer trabalhar no plano frontal e já vai entrar automaticamente no plano frontal. Por exemplo, eu quero fazer um retângulo, né? E tem vários tipos de retângulo. De canto, vou mostrar cada um deles. Retângulo central, né? Retângulo com 3 pontos, um paralelogramo, um retângulo central com 3 pontos. Então isso depende muito da forma que você gosta de começar, depende da geometria da sua peça, né? Então isso aqui é muito relativo de como você começar, qual você utilizar. É muito relativo, né? Então, por exemplo, eu vou começar com um retângulo central. Quando eu clicar, automaticamente ele reconheceu que eu quero trabalhar no plano frontal. Ah, Alan, mas como eu sei que eu estou no plano, né? Repara que no canto superior direito eu tenho duas informações aqui importantes. A primeira é que eu estou no meu esboço, né? Eu estou trabalhando dentro do esboço. A segunda é que eu não quero trabalhar nesse esboço, eu quero cancelar o que eu selecionei aqui. Por exemplo, né? Fiz esse retângulo, apertei um ESC para fechar a ferramenta, eu quero sair do esboço. Então, se eu clicar aqui, eu saí do esboço. Repara que ele ficou cinza, né? Porque o esboço não está mais habilitado. E aqui na árvore de projeto, repara, ó, lembra que eu falei que tudo que você faz aqui, ele aparece aqui. Então, o seu esboço está aqui, certo? Você criou o esboço 1. Ah, eu consigo editar esse nome? Consigo. Eu venho aqui, renomear item da árvore. Clico e boto esboço teste. Esboço teste, certo? Como eu faço agora para entrar no esboço e continuar trabalhando nessa ferramenta? Eu tenho duas opções. Uma é eu clicar com o botão direito no esboço e editar esboço, né? Assim como aqui tem algumas informações importantes, por exemplo, suprimir. Eu quero, entre aspas, excluir essa peça, mas quero que ela continue aqui na minha árvore de projeto. Eu vou suprimir, pronto. O meu esboço, teoricamente, não existe mais, porém ele está aqui, né? Quando eu quiser trabalhar nele, ou quando eu quiser ativar ele, né, na minha montagem, eu venho no meu projeto, eu venho cancelar a supressão. Então, o esboço volta a aparecer. E dessa forma eu consigo fazer com essa seta aqui, né? Eu ativei essa seta e aqui eu tenho algumas informações da minha peça. O olho com risco é de suprimir. Ele está claro aqui, o olho está transparente, então não suprimi ele. Quando eu clicar aqui, agora eu suprimi ele. Desculpa, não suprimi, eu deixei ele visível ou não visível, né? Então cliquei, ele não está visível, cliquei, ele torna-se a ficar visível novamente. Aqui a peça transparente, entre outras coisas aqui que vai ficar mais claro quando tiver o modelo. Então tem duas formas de abrir o esboço, né? A primeira forma é aqui, editar esboço, certo? A segunda forma é aqui, clico no botão direito na linha e venho aqui em editar esboço. Então, entrando aqui, a gente tem a opção de, aqui no canto direito superior, né, de sair do esboço ou de cancelar qualquer alteração que foi feita aqui na área de trabalho, né? Algumas informações importantes aqui
que vale a pena ressaltar. Ainda a gente não trabalhou com cota, não colocou nada. Eu fiz apenas um retângulo para vocês verem o que aparece quando eu crio esse retângulo, né? Então eu criei o retângulo e apareceu algumas coisas importantes aqui. O que é esses pontos verdes aqui, né? Isso aqui a gente chama de relação de esboço. Se você colocar o mouse em cima, ele vai aparecer horizontal. Se eu colocar aqui, ele vai aparecer vertical. E o que isso significa? Se eu clicar na linha, eu vou ver aqui, relações existentes, né, vertical. Ou seja, essa linha aqui, ela só pode se movimentar na vertical. Isso porque está travado com essa relação. Se eu clicar nessa linha aqui, ó, relação existente, só pode trabalhar na horizontal, né? Então, isso é importante para você criar relações ao longo do seu projeto, porém, tem um detalhe aqui que eu já queria ressaltar. Vamos supor que você tem um projeto muito grande, cheio de linhas, né, cheio de esboço. Se essa ferramenta ficar ativa, se ela continuar ativada, você vai ficar doido de ver um monte de ponto verde na sua área de trabalho, né? Então, qual é a forma que eu gosto de trabalhar? Aqui em exibir, na parte superior, né, ocultar e exibir, você vem relações de esboço. Relações de esboço, né? E desabilita essa ferramenta. Pronto. Repara agora que sumiu essa relação. Ah, Alan, mas como que eu sei que está com relação ou não? Simples. Clica na linha e vai aparecer aqui na sua árvore de projeto tudo o que essa linha tem, né? Por exemplo, relação de esboço vertical, né? Quero adicionar alguma relação? Horizontal, vertical. Horizontal não tem como. Se eu tentar adicionar, ela vai dar erro, porque eu já tenho uma relação na vertical, né? Fixar, eu poderia fixar ela, né? E o que isso significa? Agora eu tenho duas relações, uma vertical e uma fixa. Ou seja, eu não posso mover essa linha de forma alguma, certo? É uma relação fixa. Se eu clicar aqui, ela aparece. Fixa, que é uma âncora, e a linha e é uma linha na vertical que é relacionada à relação existente de travamento na vertical. Eu não quero esse fixo agora, né? Apenas estou mostrando o que aparece. Em opções eu tenho linha para construção. O que seria? Por exemplo, essa linha aqui, né, pontilhada, ela representa uma linha de construção, é uma linha de referência, né? Aqui, como botei um retângulo de centro, qualquer medida que alterar aqui, ele vai alterar por igual, ele vai expandir por igual, porque ele tem relações existentes aqui que permitem ele fazer isso, né? Então aqui, na linha, ainda, eu consigo colocar para construção, por exemplo. Repara que ela virou uma linha para construção. E se eu não quiser uma linha para construção, eu tiro essa linha para construção. Certo? E em parâmetros aqui eu consigo selecionar a cota da linha, o tamanho. Vamos supor aqui eu quero botar 50. Né? Repara que ele mudou por igual, né? A vertical. E eu consigo colocar um ângulo aqui também, né? E parâmetros adicionais aqui, se eu quiser trabalhar com eixo X, Y, né? A princípio é só eixo X, Y, porque eu estou trabalhando no plano. Ainda não tem uma terceira dimensão, né? Então a gente está trabalhando no plano, só vai existir o eixo X e o eixo Y, como demonstrado aqui no canto inferior esquerdo, né? Então, aqui na esboço em dimensão, né? Se eu clicar em dimensão inteligente e selecionar a linha, cliquei em cima da linha, ele já abre uma cota automaticamente, né? Eu tenho duas formas, ou eu clico em cima da linha, certo? Ou eu seleciono esse ponto
e agora um outro ponto de referência para eu colocar essa cota. Por exemplo, esse ponto, né? Então, eu dou um outro clique e vai abrir uma janela onde eu vou selecionar a cota que eu quero, né? Por exemplo, eu quero um retângulo, um quadrado de 100. Então, fixou aqui, né? E aqui eu quero 100. Pronto, fiz um quadrado de 100 por 100. Um detalhe importante, coisa que eu peguei experiência na prática. E quando eu comecei a mexer no software, eu senti muita dificuldade nisso aqui, que eu vou falar agora. Sempre que vocês começarem um projeto, do básico que seja ao mais avançado, sempre vá criando uma relação para travar as suas linhas. Ah, Alan, o que você quer dizer em relação em travar a linha? Simples. Por exemplo, vou excluir essa cota, dou um clique nela, dou um delete, e eu poderia simplesmente colocar aqui em parâmetros 50, eu quero 50, e aqui eu coloco 50. Dou um OK e continuo trabalhando minha peça. Repara que eu não selecionei nada para travar essa peça aqui, né? Não tem nenhuma relação que vai falar assim, ah, essa linha aqui, ela não pode ser acima de 50, ela só vai ser 50. Então não tem nada dizendo que essa linha vai ser só 50, né? E por que eu estou dizendo isso aí? Se você tiver um projeto grande, com vários esboços, e você no meio do seu projeto for querer alterar qualquer cota, vamos supor que eu tenho uma estrutura metálica, e nessa estrutura metálica eu preciso mudar a dimensão de uma viga, né? Então eu tenho a viga e uma coluna. Uma viga é uma coluna. Vamos supor que eu quero mudar a dimensão dessa viga. Se eu não tiver uma cota travando essa coluna, 100% de certeza que essa cota ela vai alterar. Nem que seja 1 milímetro, ela vai alterar. E aí você vai passar despercebido, né? E quando você for para fabricação, quando você for imprimir o seu projeto, você vai ver, ih, aqui alterou 1 milímetro. Então, assim, essa dica aqui é importante, porque você é conhecimento que você é o feeling que você vai pegando quando você vai construindo o projeto, né? Então, dimensão inteligente, vou selecionar e vou travar essa cota aqui em 100. Pronto, eu posso fazer qualquer coisa agora que ela nunca vai deixar de ser 100 milímetros. Mesma coisa para vertical. 100 milímetros. Feito isso, vamos colocar agora a peça para uma dimensão 3D. Né? O que seria isso? Eu tenho duas formas agora de trabalhar minha peça, de colocar um volume na minha peça. Uma terceira dimensão, ou seja, olhando numa vista lateral aqui, né, eu vou expandir e vou criar um volume, vou fazer um retângulo aqui, né? Vou fazer um volume nela aqui. Para isso eu tenho duas formas de fazer. Né? Eu vou posicionar no meu plano aqui. Sempre que vocês quiserem posicionar sua peça num plano, por exemplo, eu quero na vista lateral. Eu seleciono aqui, ele vira para a lateral. Ah, eu quero frontal. Eu seleciono aqui, eu tenho frontal. E assim superior, quero superior. Seleciono aqui, tenho minha vista superior. Mas eu quero a minha vista frontal. Né? Tá de cabeça para baixo. Só vou ajeitar aqui. Posiciono ela mais ou menos do jeito que eu quero. E quando selecionar a ferramenta aqui, ela vai ajustar. Pronto, eu tenho duas formas de começar a usar esse recurso aqui, que vai me permitir criar um volume na minha peça. A primeira forma é, depois que eu criei meu esboço, eu vou sair do meu esboço. Aqui no canto superior direito, eu vou sair dele. Sair do esboço, certo? Ele ficou cinza, isso, ok? Diz que eu saí do esboço. E vou agora em recurso, né? Que é uma ferramenta onde a gente tem acesso às ferramentas
para trabalhar com sua peça já no plano 3D, né? Então, seleciona o recurso. Aqui ele vai aparecer uma mensagem, né? Selecione um plano no qual o esboço, selecione um plano aonde você quer, o plano ou esboço, né? Aonde você quer aplicar esse volume, né? Então, se eu clicar numa linha aqui ou no esboço, né? Ele rapidamente vai reconhecer que isso aqui é um esboço, né? E ele vai aplicar o volume aqui no meu esboço. Detalhe importante, ele só vai criar esse volume se o seu sketch estiver fechado. Quando eu falo em sketch, é esboço, né? Esse retângulo aqui, ele é um sketch, né? Tá vendo que ele criou o volume aqui, certo? Essa é a primeira forma. A segunda forma, eu vou cancelar aqui. A segunda forma seria, eu vou editar esse esboço e rapidamente, como eu trabalho, né, de uma forma rápida, eu clico em recurso e ressalto de base extrudado. Que dá no mesmo. A única diferença é que você não precisa sair do esboço, você não precisa... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Se eu clicar em excluir aqui, ele vai deixar só o esboço. Qual é a diferença dessas duas formas que eu apresentei para vocês, né? A diferença é que você não precisa sair do esboço para abrir outro recurso, né? Então aqui, ó, eu já estou no meu esboço e eu quero criar um volume nesse esboço. Eu venho em recurso, ressalto por base e pronto, né? Acessei a ferramenta de ressalto. Eu vou fazer uma extrusão na minha peça, né? Então aqui tem algumas coisas importantes que eu não vou entrar em muito detalhe agora, porque o objetivo é vocês começarem a se familiarizar com o software, né? Então algumas coisas importantes aqui seria da onde eu quero essa minha extrusão até onde, né? Então eu quero do meu esboço, por exemplo, tem algumas outras opções aqui, mas por enquanto é do meu esboço, até aqui ainda eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu precisaria ter uma outra superfície de referência, por exemplo, mas eu vou colocar cego, ou seja, quando eu seleciono essa opção cego, eu tanto consigo mexer na seta, e aí eu determino o volume de uma forma livre, né? Quanto eu consigo trabalhar aqui na cota, né? Vamos supor, eu quero um volume de 100 milímetros, né? Então, 100 milímetros, dou um Enter. Então agora eu tenho um retângulo de 100 por 100, um quadrado, desculpa, de 100 por 100 por 100, um cubo, né? De 100 por 100 por 100. Aqui, né? Se eu habilitar essa ferramenta aqui, ela vai realizar uma inclinação ao longo do volume, né? Por exemplo, repara que mudou o ângulo aqui, não ficou muito visível porque está 1 grau, mas se eu colocar 45 graus, foi muito, mas repara que ele fez uma inclinação na peça. Por enquanto, não vamos trabalhar com isso aqui, então eu vou desabilitar essa ferramenta, né? Posso colocar uma direção 2, né? O que significa essa direção 2? Eu quero fazer o volume tanto na minha vista lateral aqui, né? Vou selecionar a vista para visualizar lateralmente aqui. Então, tanto eu quero o meu volume para a esquerda e quero um volume para a direita. Então, eu seleciono uma direção 2, né? E aqui, igual na direção 1, eu seleciono uma dimensão. Vamos supor 15 milímetros, né? Repara que ele extrudou 15 milímetros. Mas agora não me interessa essa direção 2, eu estou apenas apresentando para vocês alguns do recurso, né? Então, feito isso, quando eu clicar em OK, ele vai criar a minha peça, certo? Aproveitando aqui,
Lembra que eu falei que eu posso, aqui em exibir, eu posso ocultar ou exibir coisas na minha área de trabalho? Repara, agora eu estou vendo aqui um cubo e repara que eu estou vendo a linha aqui do meu sketch atrás. E eu não quero que essa linha apareça, simplesmente. Então, como que eu faço para ela sumir? Né? Eu venho em exibir, ocultar e exibir, esboço. Eu vou desabilitar a ferramenta esboço. E saio da ferramenta. Repara que agora ela não vai aparecer. Nenhum esboço que eu criar aqui vai aparecer a ferramenta. Vai aparecer no modelo. Certo? Mas por enquanto eu vou deixar ele habilitado porque a gente possa precisar dele. Né? Então eu vou habilitar ele. Vou colocar na minha vista frontal e aqui, certo? Tá aqui. Agora repara na minha árvore de projeto. Sempre é importante vocês ir associando o que fez aqui no projeto com o que está aparecendo aqui na árvore de projeto. Isso é bastante importante para vocês ir fixando os conceitos, né? Então, repare que agora apareceu um comando ressalto extrusão. O que seria isso aqui? Né? Primeiramente, a gente tinha um esboço, certo? Depois, a gente criou o ressalto, que a gente deu o volume para a sua peça, certo? Então, ele está aparecendo aqui. Só um detalhe, eu estou vendo que a peça está com um ângulo. Como que a gente faz para editar isso aqui? Né? Eu vou editar recurso. Se eu quiser mudar uma dimensão, quiser qualquer coisa. Repare que eu deixei habilitada a ferramenta aqui. Né? Eu estou observando que está com um ângulo aqui. Ó. Se eu colocar na minha vista frontal, eu consigo ver aqui ó, que tem uma diferença. Eu não quero isso, eu quero ou zero. Pronto, viu que mudou? Mas eu quero desabilitar ele. Pronto. Dou um OK. Então, vamos supor, criei meu modelo, não quero 100 milímetros aqui, eu quero 50 só. Então a gente vem com o botão direito, editar recurso, e pode mudar facilmente aqui para 50, por exemplo. Né? Então só uma forma de mostrar para vocês como editar a sua peça. Então dou um OK. E a gente criou nossa primeira peça, que seria o cubo, utilizando o recurso ressalto por base, que ele basicamente serve para dar o volume à sua peça. Ou seja, ele sai de um sketch 2D para um sketch de terceira dimensão. Feito isso, vamos explorar agora uma outra ferramenta que vai ser vamos utilizar o ressalto por base e posteriormente vamos utilizar o corte extrudado. Alan, o que você está falando de corte extrudado? Vamos ver agora. Então aqui, selecionamos uma vista que a gente queira trabalhar. Né? Então aqui eu tenho o meu cubo. Vamos supor que eu queira fazer uma peça aqui em cima. Vou fazer um cilindro e eu vou colocar um volume nesse cilindro. Né? Eu tenho duas formas de trabalhar também. Né? Eu venho em esboço. Como que eu vou começar a fazer o cilindro, um sketch, uma linha aqui em cima nessa superfície? Eu tenho duas formas. A primeira é selecionando aqui o círculo, por exemplo, e aqui novamente ele aparece a mensagem. Então, eu selecionar um plano, selecionar um sketch, uma superfície. Né? Então, vou selecionar a superfície, ele reconhece agora que eu estou trabalhando nessa superfície, né? E aí eu consigo criar meu círculo nessa superfície. Ou, qual é a outra forma? Eu vou sair do esboço, certo? Ele sumiu aqui na árvore de projeto, só vai continuar com os mesmos comandos que eu utilizei até agora. E vamos supor aqui, eu quero trabalhar nesse plano. Como que eu faço? A segunda maneira seria o botão direito, aqui em esboço. Eu seleciono e ele vai trabalhar, vai criar um esboço nessa face, nessa superfície. Né?
Se eu clicar em editar recurso, ó, ele vai abrir essa ferramenta como eu mostrei anteriormente, certo? Dou um OK, porque eu não quero mexer nele agora. Então, botão direito, esboço, pronto. Agora eu estou trabalhando aqui na minha superfície e vou criar um círculo partindo do centro, certo? Sempre que você criar alguma coisa, como que você sai dessa ferramenta? Tem duas formas de você sair dela. Ou você aperta aqui, certo? Ou no Vzinho, né? Ou você aperta um ESC. Ó, vou apertar o ESC, pronto. Meu esboço está aberto, né? Eu não fechei o esboço e está aqui. Eu tenho duas formas agora de colocar a cota, né? Então a primeira seria eu clicando aqui na linha e repara que aqui ele pede para colocar o raio, né? Importante vocês observarem aqui na lateral que ele pede para você especificar o raio. Vamos supor que eu queira um raio de 30 milímetros, né? Dou um OK. Pronto, 30 milímetros. Ah, Alan, mas você falou que para colocar as dimensões tem que usar a dimensão inteligente aqui para o seu esboço não alterar. Correto. Mas eu tenho duas formas de fazer isso. De colocar a cota. A primeira cota eu coloco aqui, né? E vamos supor que eu quero travar ele agora. Eu não quero botar a dimensão aqui, mas sim eu quero travar para nunca mais mexer. Né? Entre aspas, para nunca mais mexer. Então seleciono e lembra das relações. Então, eu vou adicionar a relação fixar. Se eu clicar fixar e dar um OK, repara que ele ficou preto, né? Ou seja, está travado. A minha linha não vai sair dessa dimensão de 30 aqui. Eu posso fazer qualquer coisa que ela não vai mexer, não vai mudar de tamanho, ó, não é possível arrastar o item, certo? Se eu tirar essa relação de fixar, eu tenho duas formas de tirar a relação de fixar. A primeira é dando um clique aqui, nesse item verde, e um delete. A segunda forma é eu acessando aqui, né, eu dou um clique na linha, eu acesso a relação existente e dou um delete. Pronto. Repara que agora se eu for mexer, ele mexe, tá vendo? Ele altera o tamanho. Pronto, essa é uma forma. A outra forma, que eu utilizo bastante no projeto, é eu seleciono, clico na linha, repara que a nomenclatura aqui ele já está utilizando para diâmetro e vou colocar 30. Ó, está usando aqui a nomenclatura para diâmetro. E eu consigo também, aqui já é um detalhe a mais que eu vou adicionar aqui, eu consigo editar aqui essa nomenclatura, né? Eu consigo modificar aqui, né? Se eu quiser escrever alguma coisa, círculo, né? Ele aparece aqui, escrito. Se eu quiser mudar o tamanho dessa cota aqui, eu consigo também em outro, né? Fonte do documento, usar fonte do documento, e aqui eu consigo ter acesso ao tipo de fonte, o tamanho da letra, né? Eu clico em pontos aqui, ele habilita para eu modificar de acordo com o projeto. Vou cancelar, por enquanto eu quero deixar assim. Usar a fonte já pré-estabelecida. Pronto, criei o círculo. Agora, novamente, eu vou colocar um volume, eu vou dar um volume para esse círculo. Se eu olhar numa vista frontal, repara que eu só tenho um círculo na face, não tenho nada, não tenho um volume, né? Então, novamente, a gente vai em recurso, e lembra que eu falei, eu já estou no meu esboço, eu não preciso sair do esboço e clicar na ferramenta recurso, né? Então, eu posso simplesmente clicar em recurso, ele já vai reconhecer, porque eu estou trabalhando já com esse sketch aberto. Ele colocou, já está em 100 aqui, porque ele pega a referência do último recurso que você utilizou. Eu não quero 100, né? Eu quero apenas 30.
30 milímetros e vou dar um OK. Eu vou aumentar aqui a base dessa circunferência para ficar proporcional ao desenho, né? Então, como que eu faço para alterar a dimensão? E olha que interessante, assim que alterar a dimensão, ele automaticamente, o volume e tudo, já de uma forma inteligente, o SolidWorks ele interage muito bem assim, né? Ele já vai alterar tudo automaticamente. Por quê? O esboço pertence a esse ressalto. Então, qualquer alteração que eu realizar nesse esboço, ele automaticamente vai alterar aqui no ressalto de extrusão. Então, o que eu faço? Venho esboço, editar esboço. Eu não quero 30, eu quero 80, né? Aumentei o tamanho. Repara que ou eu posso sair do meu esboço, ele vai dar um OK, já vai aceitar, ou eu posso dar um OK na dimensão e sair do esboço. Então, repara que ele já alterou o meu volume aqui da minha peça, né? Então, o que a gente fez até agora? A gente utilizou, primeira coisa, o esboço teste, que foi esse retângulo, né? E apareceu ele aqui na sua árvore de projeto. Depois, colocamos um volume para a peça. Então, transformamos esse esboço num volume 3D, em 3 dimensões, né? Onde que a gente fez isso? Em recurso, ressalto base extrudado, selecionamos o sketch e ele deu o volume, certo? Posteriormente, a gente quis trabalhar agora, continuando fazendo a peça, né, em cima dessa face aqui que eu selecionei em azul. Como a gente fez isso? A gente selecionou a face de duas maneiras, né? A gente ou pode selecionar o seu círculo e clicar na face, né? E aí ela automaticamente reconhece que você quer trabalhar nessa face, ou botão direito, esboço. Ele automaticamente vai abrir para você trabalhar nessa face, né? E novamente demos um volume para esse esboço circular aqui, né? Então repara que tudo que você fez até agora apareceu aqui na sua linha de projeto, na sua árvore de projeto. E repara o histórico, né? Foi tudo que eu fiz por último aqui. Tudo que eu fiz, ele aparece no histórico, né? E na sua árvore de projeto. Eu consigo aqui fechar essa caixa para não ficar muito grande aqui, né? Então, eu deixo ele assim. Agora eu quero fazer um furo dessa face até essa face. Ou seja, eu quero fazer um furo passante, certo? Então, qual é a melhor forma? Qual é a melhor vista? Qual é a vista que eu prefiro trabalhar para realizar esse furo? Então, vou selecionar uma vista aqui superior. Então, eu já tenho uma vista superior. Novamente, agora de uma outra forma, agora eu vou selecionar o círculo e vou... Calma aí que já está numa face selecionada. Eu vou sair do esboço. Pronto, agora não estou selecionando nada. Eu clico no círculo, ele novamente vai pedir para eu selecionar um plano, um esboço, uma aresta, uma entidade, que seja. Então eu quero esse esboço aqui. Então seleciono nele, ele reconhece e já coloco o eixo de coordenada no centro da peça. Então agora sim, eu vou selecionar a cota e vou colocar um raio, um diâmetro de 30. Né? Dou um Enter, dou um OK aqui. Novamente, eu quero fazer um corte, um furo aqui nessa peça. Né? Para realizar esse furo, seguindo a mesma teoria do ressalto por base extrudado, ou eu posso sair do esboço, clicar no corte extrudado, selecionar o esboço e realizar o corte, ou eu já estou trabalhando no meu esboço
eu posso simplesmente clicar no corte e ele vai reconhecer que eu já estou nesse esboço, né? Aí sim, eu tenho alguns detalhes importantes aqui na árvore de projeto. Qual seria esse detalhe, né? Então aqui eu consigo selecionar da onde eu quero partir esse corte. Então eu vou partir do plano aqui, né? Da onde eu estou trabalhando, desse plano, até onde? Por exemplo, se eu selecionar a opção cego, eu posso colocar qualquer valor aqui, ó. Repara que ele está movimentando aqui e vai ser um furo cego, né? Se eu selecionar passante, independente de qual seja o tamanho da peça, ele vai fazer um furo até a última face da sua peça. Vamos supor que esse retângulo aqui seja, esse cubo fosse para o infinito. Ele ia fazer um corte, um furo passante para o infinito. Ou algumas ferramentas, algumas opções aqui que otimizam o seu tempo. Até a superfície, por exemplo. Ele pede para você selecionar qual superfície você quer. Então, eu quero dessa superfície, que já está selecionado, né, do plano, até essa. Simples assim, né? Então, eu vou dar um OK. Pronto. Ele fez o seu corte passante. Certo? Bom, agora repara aqui na árvore de projeto que ainda acrescentou mais um comando, que é o corte extrudado. Então, primeiro foi essa extrusão, segundo essa e terceiro esse corte extrudado. Certo? Aqui, se eu clico, eu tenho esboço. E se eu quiser editar, mesma coisa. Editar esboço. Selecionar a cota, dando 2 cliques. E eu quero colocar 35, por exemplo. Ele vai aumentar o diâmetro. Eu dou um OK. Vou sair do esboço. E ele automaticamente, ele criou ele alterou o furo. Certo? E agora, então até agora, o que a gente viu até agora? A gente viu o comando ressalto por base extrudado para fazer esse cubo e para fazer essa circunferência aqui. E utilizamos a ferramenta corte extrudado, que foi para realizar o furo na sua peça. Certo? Agora, eu quero tirar esse canto vivo aqui, ó. Eu quero fazer um fillet, né? Ou um adoçamento. Eu quero tirar esse canto vivo aqui. Como que eu faço? Bom, aqui tem uma dica importante, né? Como eu estou trabalhando já com uma peça no modelo 3D, eu não consigo mais acessar esboço. A ferramenta de fillet está até desativada aqui, ó, repara. Esboçar fillet. Não posso porque não tem nenhum esboço aqui aberto. E sim, eu já tenho uma peça que tem um volume, né? Então, como que eu faço para realizar esse fillet em volta desse cilindro aqui? Recurso, né? Eu vou analisando aqui e eu tenho a ferramenta fillet ou chanfro, né? Mas eu vou primeiro usar fillet. Eu seleciono o fillet e agora eu tenho algumas opções interessantes aqui. Esse tipo de fillet aqui é um fillet de tamanho constante. Eu vou selecionar aqui e quando eu clicar na linha, ele vai criar automaticamente ao longo de toda a linha esse fillet. Por exemplo, aqui eu quero mostrar a visualização de como ficaria, né? Se eu desabilitar nenhuma visualização, ele vai apenas indicar que você está com essa linha selecionada aqui que tem um fillet, né? Então eu quero visualização completa. Seria essa parte aqui, certo? E aí eu quero o raio desse fillet. Eu quero o raio 3, né? E como que eu faço agora para colocar o fillet em todas as peças? Simplesmente na minha área aqui de itens a aplicar fillet, né? Eu estou com ela selecionada e eu vou clicando aonde eu quero, de uma forma muito simples,
eu vou clicando em todas as linhas que eu quero realizar um fillet. Então, eu vou clicando aqui nas linhas. Certo? Feito isso, faltou aqui. Coloco aqui, repara que tamanho constante, ele realizou o fillet ao longo de toda a superfície. Vou dar um OK. Pronto. Fiz um adoçamento na peça, fiz um adoçamento aqui, um adoçamento aqui. OK. Tenho essa forma simples de fazer, ou eu quero excluir tudo agora, né? Então é só clicar em excluir, OK. Qual seria uma outra forma de fazer? Eu clico em fillet. Eu tenho algumas opções interessantes aqui. Por exemplo, fillet redondo inteiro. O que seria isso aqui? Eu tenho que selecionar 3 faces e ele vai criar o seu fillet de acordo com a sua geometria. Por exemplo, primeira face, segunda face, terceira face. Repara que eu não consigo alterar esse raio, porque é um raio que ele fez tangente à segunda superfície aqui, certo? Parametrizado com a sua geometria. Então, se eu der um OK aqui, ele vai fazer uma peça dessa, né? E eu não consigo, a princípio, alterar aquele raio criado. Mas eu não quero, a princípio, isso aqui, né? Então, eu deleto, certo? Dou um xizinho, melhor aqui, excluir, pronto. Então, voltando agora na ferramenta Fillet, mostrando uma outra ferramenta aqui. Por exemplo, eu quero um fillet aqui, eu vou selecionar essa geometria, e ele dá o fillet aqui, nessa aresta, e eu consigo alterar o meu raio, certo? Então, esse é o detalhe da ferramenta Fillet, bem simples. Hoje eu mostrei para vocês uma peça bem simples, né? Só para concluir, eu vou apenas realizar um adoçamento aqui, nessa peça, pode ser de raio 3 mesmo, certo? Dou um OK. Então, recapitulando tudo rapidinho, primeiro a gente tem a sua árvore de projeto, onde tudo que você faz aqui no seu campo de projeto, ele vai aparecer aqui na sua árvore de projeto em detalhes, né? Primeiro, para construir esse retângulo, a gente fez um sketch, né? Aqui, realizou esse sketch, e transformamos ele para um volume 3D, né? Acrescentamos um volume nesse sketch. Em recurso, ressalto base. Determinamos o quanto ele precisa de volume. Colocamos 100 milímetros. Depois, realizamos um ressalto por criamos um outro sketch, que é uma circunferência, né? E realizamos novamente o ressalto por base. Posteriormente, realizamos um furo passante, ou seja, dessa face até essa face, certo? E por fim, utilizamos a ferramenta Fillet para realizar um adoçamento aqui nessa peça. Bom, pessoal, o objetivo da videoaula de hoje era apresentar de uma forma simples, né, a interface do software, né, alguns detalhezinhos assim que você pode se deparar ao longo do seu projeto, e para evitar alguns erros também, né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma forma clara o conteúdo, né? Aqui embaixo do vídeo, peço por favor, se vocês gostarem do vídeo, dê uma curtida, se inscreva no canal, né? Eu vou toda semana estar postando conteúdo novo, do básico ao avançado. Qualquer dúvida, comentários, vocês podem estar postando aqui.
Muito obrigado, sejam todos bem-vindos no meu canal e é isso aí.